Azedume e irritação. Alguém terá dito que trazes alguma doença oculta, impedindo-te sorrir, mas não acredites que essa ou aquela indisposição orgânica te possa furtar a serenidade. Possivelmente, alguma ocorrência desagradável te agitou as forças mais íntimas e estás a ponto de cair na vasta cadeia de reações negativas. Certa pessoa contrariou-te, talvez, os projetos e desígnios. Algum prejuízo alcançou-te de inesperado. Recorda, momentos de crise te examinam a capacidade de resistência. Determinados contratempos são bênçãos antecipadas, cuja significação virás a compreender. Existem perdas que te induzem a mudança de orientação para grandes lucros. Algumas vezes, certas relações desaparecem para que outras se te destaquem no caminho, valorizando-te a existência. Haja o que houver, não tranques a face e deixe que o teu sorriso te ajude, ajudando os outros. Azedume e irritação, na essência, são duas sombras que te afastam do que há de melhor. Calma, psicografia de Chico, como sempre, Emmanuel. Vamos então pedir ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai, para que, em mais esta vez, estejam entre nós, amparando-nos, iluminando-nos, para que possamos apreender os ensinamentos que serão objeto do nosso estudo de hoje, mas principalmente, Mestre, nós rogamos que nos fortaleça para que possamos, na medida das nossas posses, colocarmos nas nossas ações os seus ensinamentos. Agradecemos por essa oportunidade e rogamos pela nossa companheira Rita, para que ela possa ser iluminada e realizar esse trabalho tão importante para o nosso crescimento, a nossa regeneração. E que assim seja. Assim seja. Já tem 10 pessoas aí, tá bom. Tá bom? 10. A gatinha tá miando aqui. Boa noite a todos. Vamos então continuar o nosso estudo, né, da obra Nosso Lar, de André Luiz, esse repórter maravilhoso da espiritualidade que nos trouxe tantas informações do mundo espiritual através de Chico Xavier. É o primeiro livro da série e vocês já estudaram mais da metade do livro, né, com o Rafael. Nós estamos continuando. Agora com o capítulo 33. É isso mesmo, Márcio? Isso. Vamos lembrar aqui que a Narcisa, no capítulo anterior, descreveu para André Luiz um espaço que era um verdadeiro palácio assim, de conferências, de palestras, feito com a própria natureza, com vários salões, né? Com bancos e toda uma ornamentação e arquitetura mesmo, com utilização da natureza e de acordo com o gosto de cada ministro, com a ambiência, os interesses de cada ministério do Nosso Lar. E ela faz referência ao governador que iria lá todos os domingos conversar com as pessoas daquele ministério. A veneranda que foi a idealizadora, a veneranda é uma das ministras
do Ministério da Regeneração, né? Onde está trabalhando o André Luiz nesse momento, onde ficam também as câmeras de retificação. Agora, poucos minutos antes de meia-noite, Narcisa permitiu minha ida ao grande portão das câmaras. Os samaritanos, vejam, é um grupo de auxílio, né? Um grupo de tarefeiros da colônia Nosso Lar. Os samaritanos deviam estar nas vizinhanças. Era imprescindível observar-lhes a volta para tomar providências. Significa que este grupo tinha saído da colônia para prestar socorro. Samaritanos, a entidades, não é, que estariam em condições difíceis após a desencarnação. E nós vamos ver que isso depois de muito tempo mesmo, até depois da desencarnação. Com que emoção tornei ao caminho cercado de árvores frondosas e acolhedoras, aquele pátio por onde ele havia passado, até aquela cerca onde estava o tal espírito, né, chamado vampiro. Aqui troncos que recordavam o carvalho vetusto da terra, além folhas caprichosas lembrando a acácia e o pinheiro. Aquele ar embalsamado figurava-se-me uma bênção. Nas câmaras, apesar das janelas amplas, não experimentara tamanha impressão de bem-estar. Assim caminhava silencioso sob as frondes carinhosas. Ventos frescos agitavam-nas de manso, envolvendo-me em sensações de repouso. Vejam, estamos no sistema solar, o céu pode ficar um pouco diferente, a brisa, mas estamos no sistema solar, a colônia está no sistema solar. Sentindo-me só, ponderei os acontecimentos que me sobrevieram desde o primeiro encontro com o ministro Clarencio. Onde estaria a paragem do sonho? Na Terra ou naquela colônia espiritual? Que teria sucedido a Zélia e aos filhinhos? Por que razão me prestavam ali tão grandes esclarecimentos sobre as mais variadas questões da vida, omitindo, contudo, qualquer notícia pertinente ao meu antigo lar? Minha própria mãe me aconselhara o silêncio, abstendo-se de qualquer informação direta. Vocês já viram o capítulo, passaram pelo capítulo onde ele encontra a mãe, não é isso? Confere? Sim. André Luiz estava, ou está até agora, né? Só no final do livro que ele vai, quem já leu sabe disso, né? Vai ter permissão para visitar a família na Terra. E ele não tem essa permissão, ninguém dá notícias a ele. Por quê? Ele vai ficar perturbado, talvez, né? Porque muita gente aí não tenha lido o livro, vai ficar perturbado com essas notícias da Terra. Daqui para lá, as coisas podem funcionar mais ou menos, ou elas funcionam, mais ou menos do mesmo jeito. Quando ele, vocês se lembram de quando ele estava, isso lembra até a página de hoje, eu me lembrei desse capítulo lá atrás, quando ele começa a se queixar da doença, quando Clarencio vai lá, depois que o Henrique de Luna é o médico, estão lembrados? Vamos recordar aqui alguma coisa. O Henrique de Luna, não é isso? É o médico que o visita e diz, no hospital, não é, espiritual, e diz que ele chegou ao mundo espiritual via suicídio indireto, não vamos contar tudo de novo. Depois o Lísias, que é também um atendente, não é, desse departamento de saúde e atendimento aos enfermos, é um enfermeiro, ele se torna amigo do André Luiz, não é isso? Bom, e começa a ser cicerone do André Luiz e tal, o senhor Luiz lembrou do Aeróbus e vai apresentando a colônia André Luiz. Mais uma vez,
quando da segunda visita, me parece, de Clarencio e André Luiz começa a se queixar das dores dele. Aí, Clarencio diz para ele não se ocupar muito dele mesmo, das próprias dores, porque isso vai perturbá-lo, vai fazer com que essas dores se exacerbem, vai, enfim, aumentar o sofrimento dele. E aqui ele está ainda questionando, né? Questionando por que a mãe não falou, está pensando na família. Tudo indicava a necessidade de esquecer os problemas carnais. Se eles lá precisam esquecer os problemas carnais, nós aqui não devemos ficar. É claro que a gente sente saudade dos que foram, é claro, né? A gente sente falta. De vez em quando nos vem a lembrança, tudo bem, mas insistir muito em lembranças, principalmente lembranças negativas, tristes, não é muito bom, perturba, né? Pode perturbar. Se o espírito for muito superior, não vai nem chegar a ele, né? No sentido de renovar-me intrinsecamente. No entanto, penetrando os recessos do ser, encontrava a saudade viva dos meus. Desejava ardentemente rever a esposa muito amada, receber de novo o beijo dos filhinhos. Por que decisões do destino estávamos agora separados, como se eu fosse um náufrago em praia desconhecida? Vejam que ele ainda está meio que inconformado. Simultaneamente, ideias generosas confortavam-me o íntimo. Não era eu o náufrago abandonado. Se minha experiência podia classificar-se como naufrágio, não devia o desastre, senão a mim mesmo. Consciência já desperta. Agora que observava em nosso lar vibrações novas de trabalho intenso e construtivo, admirava-me de haver perdido tanto tempo no mundo em frioleiras de toda sorte. Futilidades. Em verdade, muito amar a companheira de lutas e sem dúvida dispensar aos filhinhos ternuras incessantes, mas examinando desapaixonadamente minha situação de esposo e pai, reconhecia que nada criara de sólido e útil no espírito dos meus familiares. A gente pensa que o sólido e o útil é deixar dinheiro, né, para os filhos, é dar uma carreira, dar o estudo, tudo isso é importante, né, orientar para uma carreira, porque tem muita gente que quer impor, né, aos filhos uma carreira. Mas não é só isso. A educação do espírito, né, é muito importante. Tudo verificava esse descuido, negligenciar, né, a educação integral. Quando se anunciava a chegada do século XXI, isso no último ano do século XX, que foi 2000, né, houve um encontro de educadores no mundo já planejando, fazendo projetos para a educação no século XXI. Não sei, acho que os professores aí, quem for professor deve se lembrar disso. E então disseram, quer dizer, assinalaram que o século XXI seria o século do espírito. Mas a educação integral integrou a educação espiritual. Só que a educação do espírito aí já nos remete a uma, vamos colocar, a uma, não digo divisão, a um nível, não é, da personalidade, do ser, que vai além do mental, simplesmente, como a mente se divide, de acordo com os psicólogos, os pesquisadores. É algo mais sutil, transcendente. É uma educação transcendental, que vai além do terra a terra, que busca algo transcendente para que o homem cresça espiritualmente, independente de crença religiosa. Essa educação do espírito, isso no caso dos educadores, não está ligada à existência ou não do espírito, mas já se fala em educação espiritual, assim como a Organização Mundial da Saúde, não é? Já tem como conceito a saúde espiritual. Não é isso? Alguém quer acrescentar alguma coisa?
Foi? Não? Então vamos seguir? Então, nada de sólido. E o sólido aí seria o transcendente, que ele não deixou, a educação moral, etc. Quem atravessa um campo sem organizar sementeira necessária ao pão e sem proteger a fonte que sacia a sede, não pode voltar com a intenção de abastecer-se. Tais pensamentos instalavam-se-me no cérebro com veemência irritante, ao deixar os círculos carnais encontrar as penúrias da incompreensão. E que teria sucedido à esposa e aos filhinhos. André Luiz continua por um tempo assim, caminhando ao luar, porém, ele se assusta num dado momento, porque divisa no alto, assim, no céu, não é? 2 vultos estranhíssimos, enormes, ele diz, que me impressionaram vivamente. Pareciam 2 homens de substância indefinível, semiluminosa. Dos pés e dos braços pendiam filamentos estranhos, e da cabeça, como que se escapava um longo fio de singulares proporções. Tive a impressão de identificar 2 autênticos fantasmas. E ele teve medo. Não suportei. Cabelos eriçados, voltei apressadamente ao interior. Inquieto e amedrontado, expus a Narcisa a ocorrência, notando que ela mal continha o riso. Quem são esses fantasmas, hein? São encarnados. Isso! Ele ficou apavorado com os encarnados. Os espíritos têm medo de nós, né? Ou seja, vice-versa. Nós viramos os fantasmas para eles, né? E esses fios, hein, crianças? Só a seu Aloysio que vai falar. Sueli tá aí, hein? Sueli eu vi, ó. Fala aí, Sueli. Nada. Ou não? Tô falando não. Tá falando não? Não. Tá bom. O microfone está com defeito. São fios que nos ligam, né? Que ligam o perispírito ao corpo. Há perigo, assim, eles estão sonhando, né? Então, esses espíritos estão sonhando. É o desdobramento do sono, né? Na hora do sono. E há alguns que vão aprender nas colônias. E outros que vão para outros lugares ruins também, né? Ou vão ajudar também. Enfim, ele viu os fios que estão prendendo o perispírito, que aquilo ali era o perispírito, né? Dos encarnados, com desdobramento. E eles estão, principalmente um fio, né? Que é o chamado cordão de prata, né? Aí a Narcisa riu e diz: ora essa, meu amigo, disse por fim, mostrando bom humor. Não reconheceu aqueles personagens? Fundamente desapontado, nada consegui responder, mas Narcisa continuou. Também eu, por minha vez, experimentei a mesma surpresa em outros tempos. Aqueles são os nossos próprios irmãos da Terra. Trata-se de poderosos espíritos que vivem... Agora me perdi aqui, hein? Olha a catarata. Poderosos espíritos... Que vivem na carne. Que vivem na carne em missão redentora. Obrigada. E podem, como nobres iniciados na eterna sabedoria, abandonar o veículo corpóreo, transitando livremente em nossos planos. Os filamentos e fios que observou são singularidades que os diferenciam de nós outros. Não se arreceie, portanto.
Os encarnados que conseguem atingir estas paragens são criaturas extraordinariamente espiritualizadas, apesar de obscuras ou humildes na Terra. Viram bem? Podem não ser espíritas, espíritas, porque eu sou espírita, eu vou lá para nosso lar fazer um cursinho. Não. Às vezes, o André Luiz, num outro livro, agora posso citar o livro errado, não sei se Missionários da Luz, ele fala dos sonhos. Se alguém se lembrar aí, pode citar o livro. Que às vezes o perispírito se afasta do espírito só um pouquinho, do corpo, desculpem, do corpo só um pouquinho. Ele se liberta um pouco, né? Ele tem que dar uma descansada, né? Mas fica muito ligado à mente, às preocupações do dia a dia. Aí sonha. O que é o sonho? Está lá no Livro dos Espíritos. O sonho é a recordação, são fragmentos, né? De recordações que nós temos do tempo em que passamos em desdobramento. Nós sonhamos todos os dias, não é isso? Isso a própria ciência registra, né? Mas nem sempre guardamos as lembranças. E nem sempre traduzimos bem para a nossa mente a lembrança. André Luiz é de uma riqueza fantástica. Num outro livro, agora eu não lembro assim de memória os livros, mas eu tenho certeza que André Luiz ele conta a história de uma jovem senhora que, estando com muito ciúme do marido, desconfiada que o marido a estivesse traindo, no desdobramento do sono, tem um encontro com a avó. E a avó começa a conversar com ela e a dizer: não, minha filha, o ciúme, a desconfiança, tudo isso que você está sentindo é como se fosse uma serpente traiçoeira e tal, e tal, e tal. Aí ela esqueceu o resto. Mas, de manhã, ela disse para a família, ela acordou assim mais aliviada e tal, daquelas pressões que estava sentindo, mas disse assim para o pessoal, né, no café da manhã: hoje, essa noite eu sonhei como cobra. A avó tinha falado na imagem, tinha citado uma serpente para comparação. E ela, o que lembrava do sonho? A imagem da serpente. Hoje essa noite eu sonhei com cobra. Se fosse uma pessoa que jogasse no bicho, ia fazer o quê? Na mesma hora, né? Jogar na milhar. Na milhar, né, seu Luiz? Então, nem sempre a gente lembra, assim, são fragmentos, não é? Mas quando nós estamos muito preocupados com o dia a dia, a gente sonha que está na fila do banco, a gente sonha que está querendo e o banco está fechado, a gente está muito preso às preocupações. É a mente, é como se o espírito continuasse a pensar, embora o corpo estivesse descansando. A gente nem descansa muito, não é? Ou tem sonhos meramente assim, biológicos, né? Comeu muito, tem um pesadelo, que não é necessariamente um sonho espiritual. Nós sonhamos também e nos encontramos até com pessoas vivas e tal, pode acontecer. Ou também não podemos levar muito a sério, porque pode ser também uma projeção da nossa mente. É preciso ter muito cuidado com os sonhos. É preciso reler essa parte da emancipação da alma no Livro dos Espíritos, ok? E há essas viagens aí mesmo, né? Que popularmente o pessoal aí, né, mais espiritualista de maneira geral, chama de viagem astral. Bom, e ela fala que são poderosos espíritos porque eles têm uma facilidade muito grande de desdobramento e vão a regiões assim, né?
como o Nosso Lar, vão ajudar a encarnados e desencarnados. E às vezes são pessoas humildes, mas que estão encarnadas, não é? Nessa condição social, porém, ou até intelectual, mas são espíritos evoluídos. O espírito não retrograda, não é isso? A evolução é constante. Não retrograda em conquistas morais, mas pode vir numa posição social, econômica inferior. Estejamos preparados, né? Bom, aí ela, encorajando bondosamente, acentuou: vamos até lá. Temos 40 minutos depois de meia-noite, porque o grupo que está chegando, qual é? Eu sou que nem professora, porque eu sou professora, né? Os samaritanos. Não podem tardar. Satisfeito, voltei com ela ao grande portão. Lobrigava-se ainda a enorme distância os dois vultos que se afastavam de nosso lar, aqueles tais. A enfermeira contemplou-os, fez um gesto expressivo de reverência e exclamou: estão envolvidos em claridade azul. Devem ser 2 mensageiros muito elevados da esfera carnal, em tarefa que não podemos conhecer. Ali estivemos minutos longos, parados na contemplação dos campos silenciosos. Em dado momento, porém, a bondosa amiga indicou um ponto escuro no horizonte enluarado e observou: lá vem eles. Identifiquei a caravana que avançava em nossa direção sob a claridade branda dos céus. Ai, que bonito, né? De repente, ouvi o ladrar de cães a grande distância. Que é isso? Interroguei assombrado. Os cães, disse Narcisa, são auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral, onde não estacionam somente os homens desencarnados, mas também verdadeiros monstros, que não cabe agora descrever. Vamos dar uma paradinha aí. Monstros? O que é isso, minha gente? Alguém vai dar um pitaco? Rita, eu acho que esses monstros são também espíritos. Espíritos. Não, né, embora ele fale somente, é porque homens com cara de gente, né? Isso é bem estranho, então acho que por isso que ele chama de monstros. É verdade. Porque o perispírito é de uma matéria muito maleável, como é que fala? Plástica. Como é que fala? Como é que a gente fala? Ela tem muita plasticidade. É uma das atribuições, né? Uma das propriedades. Meu Deus, eu tenho que ter um auxiliar aí para vocabulário, que as palavras fogem. Uma das propriedades é a plasticidade. Então, de acordo com a consciência, por falar nisso, na semana passada, nós comentamos o seguinte, que o tempo na colônia é contado... vocês já passaram pelo episódio da guerra ou não? Ainda não, né? Da Segunda Guerra? Eu acho que não. Não, né? Pois é. Então, o calendário lá é o mesmo daqui, porque a gente está no sistema solar. Porém, quando se diz que o tempo é diferente, de fato, e nós vamos ver aqui agora, daqui a pouquinho, no mundo espiritual, é porque, do ponto de vista consciencial, o espírito perde a noção do tempo, conforme o estado de consciência dele. Observem que André Luiz ficou 8 anos no umbral, não foi isso? Mas ele não tinha noção de que tinha ficado aquele tempo todo no umbral. Para ele era um pesadelo. Do ponto de vista consciencial. Então, há espíritos que desencarnam e vão
projetando, isso é uma projeção da mente, da consciência. Eles vão projetando de si mesmos, ou com aquilo que os outros dizem dele, obsessores, perseguidores e tudo mais, imagens terríveis. E eles vão se transformando naquilo. E acabam criando de si próprios formas monstruosas, verdadeiros monstros. O André Luiz via isso. Ele fala rostos alvares, né? Aqueles rostos brancos assim soltos, não é? No meio das sombras. Tudo isso, mas são espíritos que perdem a noção da própria forma, do tempo, do espaço, justamente porque se perderam na própria consciência e de si não tem mais uma notícia, um conhecimento objetivo. Então, aí há duas concepções de tempo, o tempo consciencial e o tempo real, ainda numa espécie de colônia, por exemplo. E os cães? O Allan Kardec não fala muito de animais, não. Vocês lembram da questão sobre os animais? No Allan Kardec? Ele disse que os animais, Livro dos Espíritos, ele disse que os animais, os espíritos, né, dizem para ele que é muito rápida a desencarnação e a reencarnação dos animais. Porque eles estão num processo acelerado, né? Acelerado e, ao mesmo tempo, lentíssimo de evolução, né? Para passar de um reino para o outro. Só que, certa vez, eu participei de um estudo, acho que foi num desses congressos de encontro aí desses bambambãs, e eu li, não sei se foi no livro do doutor Jorge Andréa ou também li no livro daquele doutor que estudava muito a reencarnação, Hernani Guimarães Andrade. Alguém se lembra dele? Dos livros dele, de São Paulo? Que os animais, por exemplo, o ser que está no reino animal aqui e que chega ao ápice da sua inteligência no reino animal aqui, ele vai continuar a sua caminhada, vamos supor, em outro mundo primitivo ou o que seja, até chegar no ponto de estar pronto, com o cérebro pronto para receber um ser pensante, que já é o espírito. Não é isso? Quando desperta a consciência, é que desperta o espírito. Aí é o espírito, eu sou. Ele reconhece a si mesmo, a individualidade, está no livro dos espíritos, eu sou, aí é que vem o espírito. Então, o Leon Denis também fala disso. Então, o que acontece? Eles vão reencarnar enquanto, quer dizer, vão abrigar, essa matéria vai abrigar espíritos em mundos primitivos. Quer dizer, o animal não volta aqui para este planeta Terra como um espírito. Ele vai ser... Quem é animal? Quem é? O animal aqui, ele vai passar por estágios evolutivos. Aí a gente deduz o seguinte: ora, se ele passa alguns, evidentemente, que não vai ser aquela coisa milagrosa, eles não serão criados só para aquilo. Alguns, nesses estágios de transição, estarão em planos espirituais, fazendo a mesma coisa que nós fazemos aqui, eles continuam a fazer lá, continuando a sua evolução. O que Kardec diz de objetivo, isso aí é uma coisa que eu estou buscando em outro livro, eu não sei se foi Jorge André ou se foi o Hernani Guimarães Andrade, eu ouvi citado e eu li depois, eu fui conferir, vou dar mais uma olhada, tá? Vocês também pesquisem, vamos estudar juntos, mas que assim, ele não complementa, ele não completa aqui nesse orbe,
ele vai para um outro semelhante à Terra. Do jeito que nós, não é? Que muitos começaram aqui e muitos vieram de outros mundos mais adiantados para cá para poder impulsionar a evolução da Terra, aí eles vão para lá. Então, não é de se espantar. Ô Rita, posso falar? E deve. Seguinte, há uma descrição sobre o planeta Júpiter, que é o mais adiantado, mais evoluído do sistema solar, que diz que os animais lá são mais inteligentes do que os da Terra. Portanto, eu imagino Isso. que quando o animal atinge o nível mais elevado aqui, vai para um outro planeta. Certo. Que tenha animais mais inteligentes. Eu acho que quando fala de Mozart habita na Revista Espírita. Ele habita Júpiter. Então, lá os animais são mais inteligentes. Inclusive, o trabalho braçal é feito pelos animais. Pois é. Portanto, sai daqui e vai para lá, para um planeta mais evoluído. Como nós também iremos para um planeta mais evoluído. Se não ficarmos aqui, a Terra evoluindo. O Kardec tem uma frase, não sei se vocês se lembram dessa frase, é mais ou menos assim. Tudo que eu falo aqui vocês devem conferir, tá? Que, mais ou menos assim, que diante da dúvida, diante de qualquer questionamento assim, ou melhor, da dúvida, diante de algum questionamento, diante de algum conflito, a dúvida é companheira do homem sensato, né? Então, a gente tem que pensar assim, como nós estamos pensando aqui, né? Vamos questionando, o Espiritismo é assim, é isso. Nós vamos pensando, nós temos a codificação, nós temos, ao lado da codificação, a literatura mediúnica, que nós vamos vendo também com bom senso, usando o bom senso, verificando o que possa ter alguma lógica, como essa evolução dos animais, isso tem alguma lógica como tudo. Como está lá no Leon Denis, não é? O vegetal, o mineral, o vegetal, o animal, o hominal, né? E Leon Denis está muito próximo, não é? De Kardec, é o primeiro grande filósofo, não é? Do Espiritismo. E então não há espanto, né, da nossa parte, enquanto espíritas, de encontrarmos os animais lá. Agora, existem certos exageros, né? Tanto com animais quanto com a gente também. Daí, o Kardec sempre nos aconselhar bom senso, razão, né? Porque senão a pessoa fica meio que fanatizada com certas coisas. Então, os cães, diz a Narcisa, vejam só que coisa interessante, muito interessante. Os cães são auxiliares preciosos nas regiões obscuras, onde se encontram, como nós falamos aqui, lemos aqui agora, verdadeiros monstros. A enfermeira, em voz ativa, chamou os servos distantes, ouvindo um deles ao interior, transmitindo avisos. Um deles ao interior, transmitindo avisos. Eles vão recolher, né? Fixei atentamente o grupo estranho que se aproximava devagarinho. 6 grandes carros, olha que a vida continua normal, nós é que estamos imitando lá. Formato diligência, precedidos de matilhas de cães alegres e barulhentos, eram tirados por animais que, mesmo de longe, me pareceram iguais aos muares terrestres. Mas a nota mais interessante era os grandes bandos de aves, de corpo volumoso, que voavam a curta distância acima dos carros, produzindo ruídos singulares. Aí a gente pensa, meu Deus, como são carruagens puxadas a burros, não é? Cavalo, enfim, mula, equinos, muares. E em nosso lar tem um aeróbus. Por quê? A matéria de nosso lar será a mesma matéria lá do umbral?
Mesmo tipo de matéria? Não precisa responder, não. Eu não vou forçar vocês a responderem, não. Só o seu Luiz que responde. Ô, Marcelo, estado vibratório diferente. Os caminhos, né? Acredito que é Márcio, não é Márcio? É o Márcio que falou? Flávio, eu te chamei de Márcio, Flávio. Meu Mas Deus. Mas é bonito também, Flávio. Márcio. Flávio, Márcio, nome de Roma. Esse menino já reencarnou em Roma, hein? Mas o Flávio, aeróbus, né? Como você falou, ali a condição de um veículo assim, né? Sobrevoando, né? Com aqueles cabos assim, meio que invisíveis, né? Aquelas sutis a beça. E lá naquela matéria do umbral era preciso carroça, né, para os lugares onde eles iam. E aquela matéria era uma matéria rústica, né? Uma matéria densa. Aí, quando nós voltamos à famosa questão 22, a matéria existe em estados que ignorais. Então ela vai se sutilizando, ou ela é mais embrutecida, ou ela é mais de acordo com o nível, né? Com a psicosfera daquele ambiente. Aí nós começamos a entender melhor essa diferença de veículos, de residências, de ambiente, etc. E as aves? Dirigi-me incontinente a Narcisa perguntando: onde o aeróbus? Aí, olha o que ele pergunta. Onde o aeróbus? Não seria possível utilizá-lo no umbral? Dizendo-me que não, indaguei das razões. Sempre atenciosa, a enfermeira explicou: questão de densidade da matéria. Olha aí. Pode você figurar um exemplo com a água e o ar. O avião que fende a atmosfera do planeta não pode fazer o mesmo na massa equórea. Poderíamos construir determinadas máquinas como o submarino, mas por espírito de compaixão pelos que sofrem, os núcleos espirituais superiores preferem aplicar aparelhos de transição, lógico, de acordo com o nível, né, daquelas criaturas que estão lá. Além disso, em muitos casos, não se pode prescindir da colaboração dos animais. Como assim? Perguntei surpreso. Os cães facilitam o trabalho, os muares suportam cargas pacientemente e fornecem calor nas zonas onde se faça necessário. E aquelas aves, acrescentou, indicando-as no espaço, que denominamos ibis viajores, existem, né? São excelentes auxiliares dos samaritanos, por devorarem as formas. Vejam bem, são aves que estão naquele ambiente, naquela matéria. As chamadas larvas mentais, aquelas que estão atacando o espírito, elas são de uma matéria diferente. É isso? Formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. Vejam como que é a lei, não é? Como que é o que chamamos de providência divina. Estes seres estão ali para equilíbrio ecológico. Equilíbrio ecológico. São, né? Os corvos de lá, né? São os corvos de lá. São os corvos. São as aves de rapina de lá. Até nisso Deus pensou para nos proteger. Olha que coisa interessante. Eu não li o Nosso Lar, estou acompanhando através daqui. Então, até nisso Deus pensou. Quer dizer, aves para tirar os bichos que nos atacam. Atacam o nosso espírito, né? Gostei. Muito, muito, muito boa a sua participação, hein? Excelente. É isso mesmo. E é tudo
está tudo, como você falou, né? O pensamento de Deus, né? Porque é a ideia, o pensamento, né? É a inteligência, né? A inteligência suprema. Tudo é povoado, não existe o vácuo, né? Não existe nada vazio e tudo dentro de um equilíbrio, né? Fantástico, tudo previsto, né? Digamos assim, providenciado, provido, né? Tudo já com as provisões necessárias e nada fica abandonado, né? Tudo tem a sua utilidade. Isso nos conforta, mas de uma forma racional, porque nós podemos aqui, junto com a doutrina espírita e a complementação, porque a complementação da literatura mediúnica é para isso, é para a gente pontuar com a codificação, né, e chegar. Eu já citei aquela famosa questão 22 algumas vezes, aí em outros momentos nós vamos voltar a outras questões, não é isso? E há uma razão de ser, não é? A lógica em todo esse processo que se mantém constantemente, né? Constantemente. A vida é um moto contínuo, né? E a caravana já estava chegando, a Narcisa fixou o olhar no André Luiz com bondade e diz assim para ele: mas no momento o dever não comporta minudências informativas. Poderá colher valiosas lições sobre os animais, não aqui, mas no Ministério do Esclarecimento. Vamos lembrar que existem 6 ministérios, né? Se não me engano, me corrijam se eu estiver errada, 6 ministérios, cada um deles com 12 ministros, então são 72 ministros, né? Em nosso lar, e mais o governador. Há um ministério que é o Ministério do Esclarecimento, onde ele irá também, onde se localizam os parques de estudo e experimentação. Vejam bem. E distribuindo ordens de serviço, aqui e acolá, preparava-se para receber novos doentes do espírito. 8:55. E acabamos este capítulo. Demorei muito? Não, foi bom. Não? Oi? Então vamos conversar um pouquinho? Ô Rita, eu vou fazer um comentário aqui, mas eu não sei se procede não, você até me ajuda, que eu não lembro a referência. Não, pode falar que tudo procede. Eu vi uma palestra, não sei se que o espírito dos animais não tem um pensamento contínuo. Então, para que eles vivam aí nesse mundo, precisa do espírito do homem, mais já com a inteligência, plasmar eles, como ajuda eles, porque eles não têm a consciência para se manter. Então, ele precisa, por exemplo, igual o samaritano, eles plasmam que eles fiquem ali, os animais, com eles. Precisa da força humana plasmando. Eu não sei direito explicar, foi uma palestra rápida que eu vi e me lembrei que agora. Eu não tenho certeza disso, não. É necessário plasmar um espírito superior, ou um pouco mais elaborado, para manter o cachorro, os animais lá. Porque eles são mais que bate e volta, né? Eles não têm inteligência para se manter como perispírito lá. Precisa de ajuda espiritual, humana, vamos chamar assim. Eu acho, vou até dar uma investigada, porque a gente tem que ter cuidado com a literatura mediúnica, né? Que é uma literatura complementar, e usar assim de muito bom senso, porque existe muita fantasia aí, né, no próprio meio espírita e tal. A gente tem que ler sempre como Kardec diz, né, com uma certa reserva e tal. Sim. E caminhando junto. Com o que o senhor Aloysio falou e mais com o que você falou, a gente se lembra, olha o Livro dos Espíritos, como é que é basilar, né? Isso aí, sem dúvida, ele é que é realmente a base, né?
bate e volta, como você falou, né? No animal aqui. Mas esses animais que estão lá já podem ter sido animais mais evoluídos do que esses que estão no bate e volta aqui. Podem ter vivenciado outros mundos, também até de transição e provas, ou o que seja, mas que sejam mais... Há muita coisa ainda, né, do mundo espiritual que a gente não sabe, que tenham sido mais adiantados. E esse plasmar, esse ajudar a plasmar, isso está no Livro dos Espíritos, na parte da intervenção dos espíritos na natureza. Não sei em que série de questões, eu lembrei de trazer hoje cedo, deixar o Livro dos Espíritos aqui perto de mim, mas há uma parte, Flávio, dê lá uma olhadinha, que realmente eles intervêm, mas não acredito que sejam... Vamos ver lá para frente, que eu estou um pouco esquecida, né? Pode ter algum detalhe sobre os samaritanos, mas eu não sei se são os próprios samaritanos que fazem isso. Podem ser outros tarefeiros, que existem espíritos que interferem até nos fenômenos da natureza. Sim, entendi. Mas são espíritos altamente especializados. Entendi. Entendeu? Sim. Ele já barca com Jesus, quando ele mandou que o mar se serenasse. Ele também. Então, era estava acatando a ordem dele e faz providenciar esse fenômeno. Agora, eu já ouvi uma versão de que esses animais são criações fluídicas. Ah, sim. Você também deve ter ouvido. De qualquer forma, seriam criações fluídicas, né? Porque eles não têm propriamente um espírito, né? Aí, por isso, o Flávio fez esse questionamento agora, que foi muito oportuno. Eles não têm o espírito, eles não têm pensamento contínuo. Então, eles não são espíritos. E a matéria de que eles são compostos é fluídica. E eles continuam com o instinto de caçar, o faro, para aquelas, né? É uma composição fluídica. Como aqueles corpos também são fluídicos, de fluidos mais pesados ou menos pesados, conforme o grau de evolução, né? Eu só sei que é fascinante, né? O estudo do espiritismo é fascinante porque é aberto, é o tal negócio, é uma doutrina que é aberta, nos leva a pensar, a questionar, mas sempre com cuidado, com bom senso, com equilíbrio, né? É a tal coisa, a gente dizia isso muito no âmbito, assim, de estudos, né? De obras literárias e tudo mais, que a crítica... Oi? Tá bom. O espiritismo é uma doutrina aberta, mas não é escancarada, né? Então vamos agradecer a esta inteligência suprema que chamamos Deus, providência, porque as provisões estão aí na lei que se estabelece e na qual estamos inseridos para progredir. E que possamos, com Jesus como guia de nossas almas, espíritos encarnados que somos, que consigamos, que possamos, a cada dia, conquistar um degrau a mais nesta caminhada evolutiva, que consigamos ser melhores amanhã do que fomos hoje. Que a luz do Mestre amado de Nazaré caia sobre nós com o seu olhar bondoso, generoso, de paz, através dos espíritos trabalhadores da sua seara. Que assim seja. Obrigado a todos a presença, obrigado, Rita. Boa noite. Boa noite a todos. Vou encerrar agora aqui. Obrigada Boa noite. Obrigada, Rita, pelos ensinamentos. Um abraço a todos. Crianças, até terça. Até terça, se Deus